Salve galera, beleza? Tudo bem? Como vocês estão? Bom, vamos dar uma olhada no cenário de criptomoedas. Aqui é Alexandre Volvax, também conhecido como Stover. Opero no mercado desde 1998. Mais eminentemente na época era ações, depois índice futuro, depois opções, depois eu passei a operar mercado americanos em 2015 e passei a operar mercado de criptomoedas em 2020 para 2021, mais ou menos, com algumas acumulações que eu fiz em 2018. Vamos falar um pouquinho sobre criptos que estão realmente bastante traiçoeiras nas últimas semanas. Na verdade, há uns 2 meses e meio elas têm dado falsos sinais. Elas se aproximaram de uma zona de suporte que eu considerava interessante e importante. E durante essa semana, conversando um pouquinho com um aluno na Trader Up, eu entendi a visão dele e isso modificou um pouco a minha própria visão de ver Bitcoin neste momento. Então eu queria colocar aqui na tela para a gente poder olhar isso e poder discutir isso com vocês, para que vocês vejam o que eu andei olhando e pensando a respeito. Vou colocar aqui. Entra na tela Bitcoin contra o USDT. A gente vê que a forma como eu estava olhando basicamente era um topo duplo que havia sido feito nesta região aqui, ó, inclusive com a ruptura dessa máxima, e que depois desse topo duplo fizemos um recuo, certo? E depois desse recuo, um duplo fundo que a gente perde, inclusive o fundo anterior, a gente faz mais um ciclo de alta. E daí eu estava lendo aqui um novo topo duplo, que havia sido feito aqui, inclusive com a ruptura dessa máxima, e daí eu vi essa queda aqui. Beleza, quando eu mensuro essa queda daqui até aqui, e pego esta perna, ela é exatamente o mesmo tamanho. Então a leitura que eu estava fazendo era que o mercado viria eventualmente, talvez até perder esse fundo, que nem ele fez aqui, e depois voltar a subir. Esta era a leitura que eu estava até essa semana praticamente líquido e certo que é o que estaria acontecendo. Durante essa semana eu conversei com um aluno na Trader Up e ele me colocou uma outra possibilidade que faz sentido. Qual é a possibilidade que ele colocou? Ele afastou um pouco mais o gráfico, deu um dezoom. Ele viu o mesmo topo duplo lá feito em 2021, que teve esse topo, uma queda que depois consolidou, fez um novo ciclo de alta, inclusive rompendo o topo anterior. Depois faz mais uma queda com uma nova consolidação. E essa consolidação em forma de cunha ascendente, inclusive com o rompimento deste topo, seguido de um forte recuo, seguido de um bear market que seguiu no ano de 2022 inteiro. E quando a gente olha isto e a gente vê, poderíamos entender isso como um topo seguido da queda. Essa lateralização aqui poderia ser essa lateralização aqui. Esse movimento de alta aqui, este movimento de alta aqui. Esta ruptura do topo anterior aqui, como essa ruptura do topo anterior aqui. Um novo movimento de queda, que seria esta queda. Esta lateralização, como sendo esta lateralização, inclusive com o rompimento do topo anterior aqui. Se esse cenário estiver correto, nós veríamos um movimento de queda. Nós veríamos um movimento de queda que poderia puxar. A última queda caiu praticamente até essa queda aqui. Caiu até o topo anterior. Neste caso, poderíamos nos puxar de volta eventualmente para a região de 61 mil dólares. Ou talvez até mesmo 50 mil dólares. A perda dessa linha de tendência de alta aqui, o corte dessa linha, é que poderia dar início a um padrão de mastro, bandeira. É uma possibilidade? Sim, é uma possibilidade. É uma possibilidade. Tá, então colocando aqui a plataforma da Coinbase, que é um gráfico um pouco mais longo, a gente consegue olhar isto. Este movimento aqui
poderia ser justamente este movimento que nós estamos olhando aqui. Aqui rompe esse topo, aqui rompe esse topo, e a perda dessa região, que seria 84.300, abria o espaço corretivo para Bitcoin, o espaço corretivo para uma queda mais ampla. Então nós temos que ficar muito atentos aqui essa semana, acho que é uma semana importante para a definição de Bitcoin. Tá? Particularmente falando, a gente tem visto uma pressão de venda muito importante. Os movimentos de alta têm sido feitos com um volume um pouco mais fraco. Tá? Então quando sobe, sobe com volume fraco. Quando cai, cai com volume mais forte. Né? Indicando realmente que toda esta região aqui está mais com o aspecto de ser uma área de distribuição do que com uma área de acumulação. Conforme a gente conversou com o pessoal da The Boss, tá, do canal The Boss, é muito difícil quando a gente está dentro de uma lateralização como essa, nós sabermos se o institucional que está operando aqui ele está acumulando ou se ele está distribuindo para que haja mais quedas ou se é uma acumulação para mais altas. É muito difícil. Naturalmente, a maneira mais eficiente de nós conseguirmos identificar isso seria nós conseguirmos observar a ruptura dessas regiões, tá? Desta área de resistência aqui, ou desse suporte aqui, para que então a gente pudesse entender para que lado o mercado vai de fato. A gente teve aqui uma ruptura dessa resistência e essa ruptura ela foi seguida de forte pressão de venda, o que indicaria sim a possibilidade de nós estarmos vendo um fake out. Fake out é quando o mercado chama comprador, que é o que ele fez aqui, e logo em seguida ele rejeita essa compra. Tá? Isso quando acontece depois de um movimento de queda, é visto como uma queda, base, fake out, queda. Então, apesar disso acontecer com realmente o estocástico lento bastante sobrevendido, e ele está sobrevendido no semanal, ele está sobrevendido até mesmo no diário, começa a se tornar cada vez um cenário mais provável e a gente tem que ter um pouco isso em mente. A possibilidade do Bitcoin estar produzindo um padrão de massa e bandeira de queda. E isto ficaria mais claro para mim, ou mais palpável, caso o Bitcoin perca $89.400 nesta semana que está iniciando. Poderia dar início a todo um movimento mais importante de queda e que, voltando aqui para o gráfico semanal, seria visualizado com a perda dessa região e a aceleração até realmente $70.000, eventualmente $55.000. E aí este topo, ter sido este topo, isso ser um fractal. Óbvio, num prazo longo, isso não invalida a alta de longuíssimo prazo do Bitcoin, mas isso traz a possibilidade sim de nós termos uma correção nos meses de fevereiro, março, abril. Nem que seja para liquidar os comprados e liquidar todo mundo que está comprado deste fundo aqui para cima. Tirar esses caras para daí poder fazer mais um ciclo de alta. Ruim, né? Isso é especialmente ruim, obviamente, para as posições que eu tenho e que eu estava entendendo como sendo as mais interessantes nesse momento. Posições em Hold 11, posições em QBTC, posições em MSTR e posições em OBTC3. Tá? Quando a gente olha especificamente, por exemplo, MicroStrategy, tá? E a gente se pergunta assim, quantos BTCs MSTR tem?
A gente observa que a MicroStrategy nesse momento tem aproximadamente 709.715 BTCs no seu balanço patrimonial. Então, quando a gente olha uma MSTR, sabendo que ela tem, então, 709.715 BTCs na carteira com valor patrimonial, se a gente multiplica isto pela quantidade de... Se a gente multiplica isso pelo valor do BTC atual, tá? A MicroStrategy deveria estar com um market cap, ou seja, uma valorização de mercado de aproximadamente 63 bilhões de dólares. Neste preço atual que ela encontra-se, se a gente comprasse todas as ações de MicroStrategy no mercado e ficasse dono, portanto, desses 709.715 BTCs, nós, teoricamente, deveríamos pagar 63 bilhões de dólares, mas não é o que a gente paga hoje. Se a gente for comprar todas as ações de MicroStrategy hoje no mercado, nós pagaríamos 51 bilhões de dólares. Ou seja, 12 bilhões de dólares a menos. Por isso que eu disse recentemente que talvez a maneira mais barata de comprar Bitcoin hoje não seja comprar o Bitcoin, seria comprar ações da MicroStrategy, tá? Já que, como mencionado aqui, ela detém dentro do seu balanço patrimonial 709.715 BTCs, que a preço de mercado atual estaria valendo em torno de 63 bi. E neste momento, todas as ações da MicroStrategy estão cotadas e se elas fossem vendidas, elas seriam vendidas por 51 bi. Percebe? Isto é para a MicroStrategy. O BTC3, que é uma Treasury Company aqui do Brasil, tá? Ela tem quantos bitcoins em carteira? O BTC3 tem em carteira, nesse momento, aproximadamente 3.722 BTCs. 3.722 BTCs. O que significa que se ela tem 3.722 BTCs em carteira, tá? Considerando o valor de mercado, tá? Com o Bitcoin perto de 88 mil dólares, 89 mil dólares, tá? Ela deveria ter um valor de patrimônio aproximado de 1,9 bilhões de reais. 1,9 bilhões de reais. Neste momento, se a gente fosse comprar todas as ações de BTC na carteira no mundo, no Brasil, nós teríamos que pagar algo em torno de 1,2 bilhões. Então, a valor de mercado valeria 1,9 bilhões de reais. Tá? A valor de BTC, melhor dizendo, de patrimônio. E a mercado, ela está negociada a 1,2 bilhões. Ou seja, um deságio de uns 500 milhões de reais. Tá, ok. Infelizmente, apesar disso parecer ser uma oportunidade bastante interessante, comprar BTCs baratos, se nós estivermos realmente entendendo aqui, pelo que a gente estava olhando aqui, nos cenários possíveis de Bitcoin, se nós formos entendendo que Bitcoin tem potencial de recuo, e existe essa possibilidade, no curtíssimo prazo, nós naturalmente poderíamos esperar recuar um pouco mais para tentar comprar essas duas formas de compra de BTC mais baratas por um preço mais em conta. Tanto o BTC quanto o MicroStrategy. Nesse momento, MicroStrategy, quem está posicionado em MicroStrategy, naturalmente deve ter colocado um stop aqui na região de 149,23, região que não poderia ser perdida. Se for perdida, recua para cá, para 97, eventualmente para 43,50. Então, muita cautela nesse momento. O mundo está bastante volátil, como a gente conversou anteriormente na nossa outra live, comentando sobre as questões
Trump, sobre as questões de Groenlândia, sobre as questões de impactos globais de guerras, essas coisas nesse cenário. E a gente tem visto o ouro explodindo realmente, fazendo um fortíssimo movimento, rompendo o topo histórico, e nós não estamos vendo isso acontecer na nossa, digamos assim, no nosso universo de criptomoedas. Tá? O universo de criptomoedas que segue bastante pesado. Mesmo Ethereum, quando colocamos Ethereum aqui, o gráfico semanal do Ethereum, que estava bastante bonito, podemos por assim dizer, ele estava realmente muito bonito. Deixa eu botar Ethereum contra o USDC. Então esse aqui era o gráfico da Ethereum. Eu adoro essa plataforma da Coinbase. Eu acho ela muito, muito amistosa com o usuário. E o gráfico dela é um gráfico bastante interessante, sim. Ó. Então esse é o gráfico semanal do Ethereum, tá? Não é um gráfico feio, não. Ele não estava feio na medida em que esse suporte aqui havia sido respeitado. Mas se a gente perde essa região, meus amigos, aí ele passa, ele fica feio. Ele fica feio. Por que ele fica feio? Vamos olhar isso aqui. Porque as duas alternativas que existem, nós poderíamos estar vendo isso aqui como um alargamento. E aqui é a linha mediana do alargamento. E a gente veio até essa linha mediana fazendo esse movimento de queda aqui. E agora nós poderíamos voltar para cá. E isso fica invalidado se a gente perder nessa semana $2.827, quando então nós poderemos voltar para cá. É ruim. É ruim. Quando a gente coloca o gráfico diário, nós estamos em uma tendência de baixa no diário, sem dúvida alguma. Aqui era topos e fundos descendentes. Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Aí quando a gente chegou perto do que seria nosso suporte no semanal, a gente consegue fazer realmente esse sinal de reversão, que havia me deixado bastante empolgado. Tá? E aí aqui quando nós estamos nesta região, querendo romper essa área aqui, mais feliz ainda, de fato. Mas agora a gente volta a ser pressionado na venda, a gente volta a bater nessas zonas de fundo e não tem muito comprador se apresentando em 2.890, mostrando de fato que a pressão de venda ainda domina com violência este universo. Dito isto, eu estou nessa semana, vou ficar acompanhando para ver se esse fundo vai ser perdido. Se esse fundo for perdido, eu devo reduzir expressivamente minhas posições em Ethereum, ETH11 e outras. E se Bitcoin perder aquele ponto, é bem provável que eu acabe fechando minha posição em MicroStrategy. Tem uma posição um pouco maior em MicroStrategy e uma posição um pouco maior em BTC. E daí eu vou esperar que aconteça um recuo. E quando formar uma próxima zona de suporte e mostrar um sinal mais claro de reversão, aí eu volto para esses dois ativos. Bem desagradável aqui, sem dúvida alguma, o movimento observado nesta semana. Ao mesmo tempo, eu tive algumas criptos conseguindo fazendo movimentos de alta. Uma delas foi a Zero. A Zero no gráfico diário, ela parece estar produzindo um padrão bem difícil de ser operado, chamado fundo arredondado. A gente consegue ver isso aqui. É um padrão bem difícil, bem complexo, porque o mercado vem montando aí o recuo, e ele é um recuo em si, que daí forma um fundo em formato de U, e quando ele sobe praticamente reto, sem dar um sinal muito fácil de entrada. Aqui, por exemplo, foi uma alta reta. E aí é um ativo bem difícil de ser mexido, sem dúvida alguma. E agora estamos pesando mais fortemente, nos 240 minutos, inclusive, se aproximando de uma zona de suporte
mas com a pressão de venda dominando as últimas horas com violência. Com esse nível de estocástico lento aqui, um cara poderia pensar, cara, eu tô numa zona de suporte, depois de várias horas consecutivas de queda, se a gente compensar a região, poderia colocar um stop curto, o alvo seria lá em cima. Mas o fato é que com o BTC pesando como ele está, é muito mais assustador tomar posições nesse momento em criptos, apesar de nós entendermos que estamos sim muito próximos dessa zona de suporte. Muito próximos. Tá? Hoje, no dia de hoje, criptos que estão subindo apenas a River e a Sky e a Pump. Todas as outras estão em movimentos mais corretivos, movimentos mais importantes de queda. Link, que era uma cripto que eu estava realmente bastante interessado, faz um movimento, digamos assim, desanimador, na medida em que ela tinha aqui produzido na semana passada um candle super estreito, que era este. Ela estava produzindo inclusive um triângulo simétrico aqui no diário. E rompe para baixo. Eu tinha uma expectativa assim de que a gente pudesse voltar para cá. E no semanal a gente pudesse fazer um movimento inclusive mais amplo de retomada. Deixa eu botar aqui link. Esse aqui era o enorme retângulo que estava sendo observado. Deixa eu botar aqui num gráfico semanal. Ó. Esse é o gráfico semanal. Cara, ainda estamos em cima dessa zona de suporte, não perdemos ela ainda, de fato. Mas pressionados fortemente na ponta da venda. Pressionados fortemente na ponta da venda. Tá. Storm, quando é que tu pensaria eventualmente em fazer compras em Link? Ou vendas em Link? Bom, como a gente tem um movimento de queda aqui, ó, depois seguido por uma congestão, e nós temos um retângulo nessa região toda, qual seria a conduta conservadora? Conduta conservadora. Deixa o ativo romper este retângulo para cima, espera um pullback, compra o pullback e aí toma essa posição para cá. Isso seria o mais conservador. Conduta agressiva. Acredita nesse suporte, toma posições aqui, coloca o stop logo embaixo e daí se esse movimento for de alta aqui, tu já capturou todo esse movimento aqui. Na ponta da venda, deixa perder o suporte, deixa formar um pullback, quando perde aqui, bate na venda. Então, Link, assim como o próprio BTC, forçando a zona de suporte, no meu entendimento, esta semana é uma semana decisiva para esses ativos, como nós estamos olhando. E a gente vai ter que ir, então, realmente acompanhando ao longo dessa semana. Amanhã estarei com vocês às 3 da tarde para a gente olhar juntos para que lado esse mercado está indo, se ele vai estar conseguindo respeitar o atual suporte e voltar a retestar este topinho que está aqui. E 14,43, ou se nós vamos estar realmente perdendo a região de 11,61. Nesse momento é praticamente impossível a gente tentar adivinhar para que lado vai isto. E aqui eu iria com muita cautela nesse momento. Se a gente perde aqui, eu esperaria um pullback, porque um conceito que também existe dentro do modelo de Wyckoff é uma busca de liquidez de venda aqui, manipula isso, tira os compradores e volta para cima com violência.
Isso é algo que muitas vezes é realizado, muitas vezes acontece, muitas vezes ocorre. E por isso que eu não faria uma venda de imediato na perda desse ponto. Eu deixo cair, espero a resposta do mercado. Se o mercado voltar a fechar acima de 11,76 é uma rejeição da venda e o mercado subirá. Se não conseguir voltar acima de 11,76 e formar um topinho abaixo desse nível e voltar a cair, aí vai ser uma venda apropriada para link contra dólar, no caso o USDC. Então o mercado, infelizmente, pessoal, segue pressionado na ponta da venda. Não há sinais neste momento de que vá conseguir segurar nesse suporte. Não, estamos vendo aí pressão de venda batendo forte. E, como se diz aqui em casa, bundinha na parede para se proteger desse atual movimento. Aqui é o Bitcoin. Ó, se perder aqui essa região, que é 86.500, vai ficar muito feio num cenário mais amplo, com possibilidade, inclusive, de recuos muito mais pesados. Portanto, esse é o alerta que a gente tem que estar ligado. Para nós seria muito mais interessante que a gente conseguisse respeitar essa zona de suporte, voltasse a subir, rompêssemos esse topo. Eu não compraria esse rompimento, eu esperaria um pullback para daí poder fazer uma nova movimentação de alta. E eu compraria aqui, ó. Tá, mas Storm, tu compraria aqui nesse momento, grudado nesse suporte? Agressivo, cara. É algo bastante agressivo. Tá? A vantagem é que tu tem aqui um stop super curto. Mas stops curtos em ativos tão voláteis quanto as criptos costumam representar uma grande possibilidade de ser estopado. Então, neste momento, o risco compensa. Para o cara que está acumulando de longo prazo, eu estaria acumulando devagarzinho, comprando um pouquinho, sem nenhum estresse, porque o meu pensamento era um prazo de 2, 3, 4, 5 anos. Para o swing trader, o cara que opera num alvo de 2 ou 3 dias, eu acho que aqui eu estaria pensando em eventuais entradinhas, stop aqui embaixo e alvo aqui em cima. Para um cara que é um prazo intermediário, position, eu ficaria de fora nesse momento, porque eu não estou conseguindo identificar a direção exata com que o mercado está disposto a ir. Ele tem médias praticamente lateralizadas, ele tem mercado lateralizado, está dando uma congestão, e ele não nos diz se ele está acumulando ou distribuindo. Esse é o resumo da ópera. Nos vemos amanhã, às 3 da tarde. Não esqueça de deixar um like e comentário de vocês para que a gente possa dar uma olhada nas coisas. Me perguntaram recentemente sobre uma cripto nova chamada Varying. Eu não tenho uma base histórica de gráfico muito importante nela para que eu possa realmente olhar o gráfico e entender o que está acontecendo nele. Então eu prefiro não me meter muito em gráficos que eu não tenha pelo menos 21 dias de pregão. Abraço, pessoal. Se cuidem. Fiquem com Deus. Uma boa semana. Nos vemos amanhã às 3 da tarde. Tudo de bom.